Oi, gente querida, meu coração, que Jesus Cristo traga a paz sobrenatural sobre a sua vida, aquela que só Ele pode dar. Eu tenho que dividir com vocês. Tem coisa que Deus fala comigo e eu não consigo guardar só pra mim. Eu fico igual fofoqueira. Sabe quando a fofoqueira fica sabendo uma notícia dos outros que ela fica desesperada pra contar pra alguém? Eu fico assim, quando Deus fala alguma coisa comigo na palavra, eu preciso contar pra alguém. Viver na minha vida, óbvio, mas eu preciso dividir. Em Mateus, no capítulo 8, mostra Jesus com os discípulos dormindo. Ele estava dormindo dentro do barco. E uma tempestade cai sobre a embarcação deles. E Jesus dormindo, mostrando um descanso, mostrando um coração descansado no meio de uma tempestade. Por quê? Porque ele descansava sabendo que o controle estava na mão de Deus. Esse é o verdadeiro descanso, a verdadeira paz. Não é ausência de problemas, porque isso é impossível. Nós nunca viveremos ausência de problemas, mas nós podemos viver sim um descanso sobrenatural de dormir no meio de uma tempestade quando nosso coração está cheio do Espírito Santo. Isso é verdade. E é interessante que depois você vai ver em Mateus, no capítulo 14, os discípulos novamente passando por uma tempestade, mas dessa vez Jesus não está no barco. Por quê? Porque primeiro ele ensina, para que depois a gente passa. Depois que a gente tem experiência, a gente consegue passar por aquela prova. Ele ensina e depois a gente passa pela prova. Mas a grande revelação aqui para mim não está nisso. A grande revelação para mim que me deixou mais ainda encantado com o Senhor Jesus é quando Jesus chega andando sobre as águas, né? Eles estavam de novo no meio de uma tempestade, de novo. E Jesus havia dito para eles, vocês vão passar para o outro lado. Porque quando Jesus fala para eles que eles eram homens de pouca fé, eu já me cobrei. Falei, Senhor, mas se eu estivesse naquele barco, eu não teria coragem de acalmar a tempestade. Eu não tenho coragem de chegar no meio de uma tempestade e falar, em nome de Jesus, pare. Confesso que minha fé ainda não está desse tamanho, não. Preciso muito. Busco muito, mas confesso que ainda não está. Então eu entendi os discípulos naquele momento. Falei, Senhor, eu também não teria fé o suficiente para acalmar uma tempestade. E aí o Espírito Santo falou comigo enquanto eu lia, dizendo, não, Dani, eu não chamei eles de homens de pouca fé porque eles não acalmaram a tempestade, mas porque eu havia dito para eles que eles passariam para o outro lado. É aí que está o grande segredo. Jesus disse que eles passariam para o outro lado. Então se Jesus disse, a tempestade seria impossível a tempestade parar a vontade de Deus na vida deles. É impossível. Não tem tempestade que pare o que Deus quer na nossa vida. Não tem diabo que impeça, não tem pessoa que se levante, não tem mentira, fofoca, não tem carência financeira, não tem incapacidade nenhuma que impeça a gente de cumprir o plano que Deus tem para nós. Não existe. Eles chegariam do outro lado. Mas isso ainda não é o que eu queria contar para vocês. O que eu queria contar para vocês, que eu achei o máximo, é que quando Jesus chega, a tempestade, como diz aqui o povo da Paraíba, diz aqui na família dele, eles dizem assim, a tempestade estava torando, o pau estava torando, e tempestade rolando, e o barquinho balançando, e aquele medo de afundar, aquela loucura toda. E quando Jesus chega, a primeira coisa que a gente gostaria quando Jesus chegasse é que Jesus acalmasse a tempestade, é que Jesus resolvesse o nosso problema. Essa tempestade é uma figura, né, aplicando isso de forma pessoal para nós hoje, essa tempestade é uma figura de um problema que pega desprevenido, de forma desprevenida, e chacoalha todo o nosso barco. Uma notícia ruim, um desemprego, uma doença, uma morte, alguma mentira, alguma traição, alguma decepção, algo inesperado, roubar o seu carro, bater o seu carro, misericórdia, que o Senhor nos livre. Mas acontece, estamos sujeitos a isso. E quando a tempestade bate, tudo que a gente fala, Senhor, acalma essa tempestade. Resolve esse nosso problema, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda. E você vai ver que essa era o mesmo sentimento dos discípulos naquele barco. Mas quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz não é acalmar a tempestade. A tempestade estava torando. Mas Jesus, ele chega e fala, calma, sou eu. Calma, porque sou eu. Quando Jesus fala, calma, sou eu, ele acalma o coração dos discípulos dele. Ele não acalmou a tempestade ainda estava rolando, mas ele acalma o coração dos discípulos. E aí depois ele manda, vento e mar, chega. Quem manda sou eu. Quando Jesus manda, o mar obedece. Quando Jesus manda, a tempestade passa. Mas a primeira coisa que ele quer é cuidar e transformar do teu coração.
É aí que tá, ali que Deus falou comigo forte nesse texto. Falou, Dani, eu sei que você tem muitos problemas. Você que está me assistindo, querido, eu sei que você tem muitos problemas. E na hora certa, Deus resolve cada um do jeito que Ele quiser. Mas em primeiro lugar, o que Ele quer é que eu e você passemos, né? A dormir no barco, a confiar. Ah, pastor, isso é impossível. Não é não. É só buscar. É só aumentar o nível de intimidade. Ah, como é que eu faço? Ore mais, leia mais, pregue mais, viva mais, se alegre mais. Jesus não está preso dentro das quatro paredes, não. Fale dele no seu trabalho. Manda um áudio de WhatsApp abençoando a vida de alguém. Mande uma oração para alguém. Caminhe com Jesus. Traga Jesus para sua vida. Não traga Jesus só para o seu domingo. Jesus não é um domingo, ou Jesus não é um sábado. Jesus não é um dia da semana. Jesus é a sua vida, a minha vida. A gente acorda com Jesus, a gente dorme com Jesus, a gente vai almoçar, Jesus está junto. A gente vai no banheiro, Jesus está junto. A gente entra no carro, Jesus está junto. Está no ônibus, Jesus está junto. Isso é vida cristã. Não são dias cristãos, é vida. E conforme a gente anda com Jesus, os frutos brotam, o ministério brota, os testemunhos brotam, os milagres brotam, as conversões, ganhamos almas não para nós, para Ele. E o Senhor Jesus, Ele vai acalmando o nosso coração, de forma que a tempestade está lá, o problema está lá, os inimigos estão lá, mas Jesus está aqui. Nosso coração está em paz. Essa é a minha oração hoje, que você receba em nome de Jesus a paz, que excede todo entendimento, que vem do Senhor Jesus. Ele ama você, viu? Confesse seus pecados, se achegue a Ele e Ele se achega a você. Sou o pastor Daniel Sade, Deus te abençoe de verdade.